João capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim: Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Vamos ler juntos esse versículo, mas vamos lá? Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Irmãos, a história da ressurreição de Lázaro é algo que a gente já ouviu várias vezes. Nessa história aqui nós temos afirmações extremamente famosas do próprio Senhor Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Os famosos eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. E aqui nós temos a afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. As afirmações de Jesus dizendo eu sou, são coisas que mostram a sua divindade. Que ele é o Filho de Deus, mas também é Deus juntamente com o seu Pai. Por que, irmãos, que é uma afirmação da divindade? Porque Deus se apresenta no Antigo Testamento dessa forma. Ele se apresenta assim para Moisés. Quando Moisés diz para o Senhor, quando o Senhor envia ele para o Egito, Moisés fala para o Senhor: quem eu vou dizer que me enviou? E Deus diz para ele: diga que eu sou, te enviou. Então isso é uma das formas como o nosso Deus é conhecido. Eu sou. Jesus também diz isso acerca dele. Ele fala isso para a mulher samaritana. Quando a mulher pergunta: o Senhor é o Messias? Ele fala o quê? Eu sou. Mostrando que ele é aquele um com o Pai. Como ele disse aos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai, porque ele e o Pai são um. 2 se tornam apenas um, e no caso de Deus, muito mais do que 2 sendo um. 3, que juntamente com o Espírito Santo é o único Deus santo e verdadeiro.
E aqui na conversa anterior ao texto que a gente leu, quando ele conversa com Marta, que a história aqui decorre no encontro de Jesus com as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, já conhecidas por outras histórias, dentre as histórias famosas de Marta e Maria, aquele momento em que Maria prendia aos pés de Jesus e Marta fazia os afazeres da casa e vai falar com Jesus, mandar Jesus fazer com que Maria ajude a ela, né? E Jesus fala: Marta, você está muito agitada, hein, Marta? Jesus é o primeiro, tem aquela frase que o pessoal usa em inglês, né? Keep calm, mantenha calma. Jesus foi o primeiro a soltar o keep calm. Ô Marta, keep calm, Marta. Calminha. Você está muito nervosa, você está agitada. E aí Jesus fala para ela: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte. Porque o que Marta estava fazendo podia fazer em qualquer hora. O que Maria escolheu fazer, tinha que aproveitar aquela oportunidade. Então o que acontece, irmãos? Que era estar aos pés de Jesus. Marta e Maria têm essa relação próxima com o Senhor. Aí muita gente acha que apenas Maria tem essa adoração genuína, fora do comum, mas Marta também é uma mulher muito próxima do Senhor Jesus. São amigas do Senhor Jesus, porque a família inteira era formada de amigos próximos do Senhor Jesus, uma família de irmãos, 3 irmãos. E elas sofrendo a dor da perda do irmão. O que dá a entender, irmãos, que eram irmãos ali, possivelmente sem pai e mãe. Possivelmente jovens. E perder o homem da casa era uma situação muito difícil ainda. Perder o irmão já é doloroso. E perder o único homem da casa, que era Lázaro, era de uma dor ainda maior para Marta e Maria. E, irmãos, então Jesus ele chega nesse ambiente. Essas mulheres demonstram imenso respeito por Jesus. Jesus já tinha sido chamado para estar com Lázaro, porque a notícia já tinha chegado a Jesus que o amigo dele estava doente. Mas Jesus não vai imediatamente. Porque, meu irmão, Jesus não é do nosso jeito. A gente quer que ele faça as coisas na hora que a gente quer, e ele não vai fazer as coisas na hora que a gente quer, ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer. Ah, mas eu pedi hoje, ele fez hoje. Graças a Deus, coincidiu a sua vontade com a dele. Mas a dele é que prevalece. E ele demorou um pouco para ir. Quando ele vai, Lázaro já está morto. E já está morto, inclusive, há 4 dias. As irmãs vão ao encontro do Senhor Jesus ainda antes de entrar na aldeia, aonde elas residiam. Primeiro Marta, depois Marta chama Maria, e Maria também vai ao encontro do Mestre. A gente começou a ler o texto aqui já na parte de Maria indo até Jesus. Marta indo avisar Maria e Maria indo até Jesus. É o que diz aí o versículo 28. Depois da conversa aí de Jesus e Marta, diz assim: depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria. Depois de dizer isto o quê? O versículo anterior tem uma manifestação de fé de Maria, de Marta, aliás, ao Senhor Jesus, onde ela diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, quer dizer, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois dessa expressão de fé de Marta ao Senhor Jesus, no versículo 27, Marta vai chamar Maria e diz a ela: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele, aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, as duas irmãs, quando se encontram com Jesus, elas dizem exatamente a mesma coisa. Aqui é Maria
encontrando-se com o Senhor Jesus e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se a gente voltar lá no versículo 21, pedir para colocar na tela aí para a gente, o versículo 21, a Marta diz a mesma coisa ao Senhor Jesus. Diz assim o versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É o que as duas tinham de convicção. Elas criam no poder do Senhor Jesus para curar o enfermo. Às vezes a gente acha, irmãos, que só Maria era mulher de fé, por causa daquela passagem que Marta decidiu lavar a louça, limpar a casa, fazer comida, ao invés de estar aos pés de Jesus igual Maria. Maria escolheu a boa parte, mas as duas irmãs eram mulheres de fé, próximas ao Senhor Jesus. Marta só fez uma escolha ruim naquele dia. Maria escolheu a boa parte. Mas ambas criam no poder de Jesus para curar um enfermo. Aqui, parece que elas não estavam ainda diante da realidade de que Jesus também ressuscitava mortos. As outras ressurreições realizadas pelo Senhor Jesus, parece que ocorreram antes dessa aqui. Mas talvez toda a ocorrência não tivesse levado as irmãs a pensarem também no fato que o Senhor Jesus ressuscitava mortos. Até, irmãos, porque é o seguinte: nem todos os mortos foram ressuscitados. Alguns foram, mas não todos. Alguns receberam cura, nem todos. Quando a gente ouve as histórias de milagres da Bíblia, alguns receberam um milagre, mas não todos. E não quer dizer que os que receberam o milagre tinham fé e os que não receberam não tinham fé. Pessoas fervorosas receberam um milagre, pessoas fervorosas não receberam um milagre. Semana passada mesmo, na pregação que fala sobre a súplica de Moisés pela presença de Deus, eu falei aqui sobre a história da presença de Deus para servos de Deus que sofreram perseguição. De como Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a presença de Jesus na fornalha ardente. Jesus estava com eles e eles não se queimaram na fornalha ardente. Porém, Jesus também estava com Estevão, mas Estevão morreu apedrejado. E ele viu os céus abertos, Jesus em pé à direita do Pai, pronto para receber ele, mas ele morreu. Em um caso, a presença de Jesus está operando um milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em outro caso, Jesus está manifestando a sua presença na morte de Estevão. Essas irmãs aqui, elas não estão muito ligadas na ressurreição aqui agora. Elas estão com a mente delas fixas em quê? Se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, alguns dias antes, o irmão delas não teria morrido. Lázaro poderia estar vivo se Jesus chega 4 dias antes, se Jesus chega 5 dias antes. Porém, irmãos, o irmão delas está na sepultura, numa caverna. A sepultura de Lázaro é uma caverna, uma gruta. Embora essas irmãs estejam tristes e manifestam um certo desapontamento com o Senhor Jesus, ao que dá a entender, porque elas expressam a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Delas reclamarem com Jesus, de Jesus ter chegado, não ter chegado a tempo, mesmo com a tristeza, mesmo com o luto que essas irmãs estão experimentando, o amor delas pelo Senhor Jesus não foi abalado. Elas não vão ter o amor pelo Senhor Jesus restaurado depois da ressurreição de Lázaro. Elas não vão ter o respeito delas por Jesus restaurado depois da ressurreição de Lázaro. Essas mulheres continuam manifestando um imenso respeito ao Mestre. Mesmo Jesus não chegando a tempo para curar Lázaro, Marta declarou que o Senhor Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Elas são mulheres de fé. As palavras, as ações delas mostram o respeito e a fé delas que elas têm no Senhor Jesus.
A própria palavra, que carrega um pouquinho de desapontamento, irmãos, manifesta a fé delas no Senhor Jesus. Se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão estaria vivo. Elas creem no poder de Jesus, elas creem na misericórdia do Senhor Jesus, elas creem no amor de Jesus, ainda que o irmão delas, naquele momento, estava apodrecendo dentro de uma sepultura. E, irmãos, muitas vezes a gente fala como se apenas Maria fosse uma mulher de fé e Marta fosse só uma mulher do serviço que não conhece nada de Bíblia. É um engano nosso achar que Marta não conhecia nada de Bíblia. Marta tem uma conversa com o Senhor Jesus que mostra que ela não entendeu o que Jesus estava falando com ela, mas ela conhecia das Escrituras Sagradas. Se a gente voltar um pouquinho antes, em João 10, pedir para voltar aí para a gente, aí João 10, é só passar o versículo seguinte, 22, João 11, aliás, 11, 22, está aí parado no 21, né? No 22 diz assim, né? Depois de Marta dizer que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, no versículo 22 ela diz assim, mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Olha a palavra de fé, irmãos, de Marta. Se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que o Senhor é poderoso. E que o que o Senhor falar agora vai acontecer. O Pai vai te conceder. A fé de Marta não foi abalada por causa da morte do seu irmão. O amor de Marta por Jesus não foi abalado por causa da morte de Lázaro. O respeito dessas irmãs pelo Senhor Jesus não foi abalado pela morte do irmão. E aí, irmão, Jesus diz no versículo 23, Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Jesus está se referindo ao fato de que ele vai ressuscitar Lázaro. Marta não entendeu isso. Mas Marta mostra que conhecia de Bíblia. Porque Marta entende que o seu irmão vai ressuscitar sim, na ressurreição, no último dia. Percebe, irmãos? A gente fala às vezes assim que as pessoas dependem do milagre. Marta e Maria não dependiam do milagre, irmãos. Deus concedeu a elas o milagre de trazer o irmão de volta à vida, mas elas não dependiam desse milagre. Como a gente deve orar a Deus pelo milagre, porque Ele faz milagres hoje, mesmo não sendo dependente do milagre. Mas se o milagre vier, é bem melhor, né, irmão? Tem gente que fica falando assim, eu não preciso do milagre, meu irmão. Eu declaro de coração, não preciso do milagre, Senhor, mas Senhor, se o Senhor fizer, poxa, vai ser bom demais, é só maravilha. Meu, o Senhor vem, eu vou dar uma rajada de glória se o milagre não vir. Mas se o milagre vir, eu vou dar uma rajada de glória também. A gente crê se o milagre não vir, mas se o milagre vir, meu irmão, é maravilha, é bênção demais, é algo extraordinário, é um testemunho que gente pode se converter também, se for usado para esse propósito, como o caso de Lázaro foi. Essas irmãs, e aqui no caso Marta, ela responde para o Senhor Jesus, versículo 24, ao que Marta respondeu. Marta não entendeu que Jesus estava falando que ia ressuscitar Lázaro naquele momento. No entendimento de Marta, se referia à ressurreição final, no último dia. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Para a gente hoje, irmãos, nós cristãos, a gente vai dizer assim, coisa óbvia. Coisa óbvia. Qual cristão que não sabe que no final do tempo vai ter ressurreição? Um monte de cristão não sabe que no final do tempo vai ter ressurreição. Sabe por quê? Um monte de cristão acha que a gente vai para o céu, está no céu e pronto, vai viver no céu para sempre. Quando a morada eterna não é o céu. A morada eterna se chama novo céu e nova terra. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. E os vivos serão transformados e arrebatados para o encontro com Ele nas alturas. E estaremos para sempre com o Senhor.
na nossa morada eterna chamada novo céu e nova terra, onde o Senhor Jesus reina para todo sempre. Muita gente acha, morri, fui para o céu e é isso aí para sempre, mas não, vai haver uma ressurreição. Aí você diz assim, mas eu não gostei muito do corpo que eu recebi até agora não. Meu irmão, minha irmã, o corpo preparado é um corpo espiritual. É um corpo que não sofrerá com as deficiências do nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje morre. O corpo de Lázaro estava apodrecendo na sepultura. Ou, a gente não sabe se apodreceu, pelo menos a irmã achou que estava apodrecendo. Porque ninguém falou, ela falou do mau cheiro. Ninguém falou de mau cheiro nenhum quando Lázaro sai do túmulo. Ninguém fecha, não está registrado que o pessoal fechou o nariz quando Lázaro saiu, né, irmãos? Então, meu irmão, eu acho que o mau cheiro não existia mais, não. Estava só no que Marta achava que seria. Mas o nosso corpo apodrece. É a nossa realidade. O corpo da ressurreição é um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. É um corpo que não sofre mais deficiência. É um corpo que não experimenta mais da dor. É um corpo que não morre. É um corpo completamente restaurado, à semelhança do corpo de Cristo em sua ressurreição. E Marta, ela declara, sim, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Outra coisa, irmãos, muitos cristãos hoje não sabem da ressurreição final. Só que a gente tem um monte de palavra no Antigo e no Novo Testamento falando sobre a ressurreição final. O Antigo Testamento tem pouca coisa sobre isso, irmãos. Vocês sabiam que o Antigo Testamento fala muito pouco sobre a vida após a morte? As revelações mais profundas, maiores sobre a vida após morte estão no Novo Testamento. O Antigo Testamento, o entendimento era muito limitado. Ainda havia uma confiança em Deus. Havia uma crença em estar com o Senhor. Há uma afirmação, por exemplo, de Davi, quando o filho dele, bebê, morre. E ele clamou a Deus para que o filho não morresse, e o filho morreu. E aí Davi, ele então, depois de estar jejuando, ele toma um banho, se alimenta, passa um rosto, vai até o templo adorar a Deus, e as pessoas não entendem, porque ele chorava enquanto o bebê estava vivo ainda, e depois que o bebê morreu, ele parou de chorar. Se banhou, passou um óleo no rosto e foi para o templo adorar a Deus. As pessoas perguntaram, a gente não entendeu. Ele falou, enquanto estava vivo, eu clamei ao Senhor, porque poderia ser que o Senhor mudasse as coisas e deixasse o meu filho viver. Mas agora que ele morreu, o que eu posso fazer? Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Então Davi, ele tem uma manifestação onde ele crê em algo após a morte, de que ele se encontraria com o seu filho recém-nascido morto. Ele iria ao encontro do seu filho, mas o seu filho não voltaria para ele. Mas essas afirmações, irmãos, são bem pouquinhas no Antigo Testamento, o que mostra que Marta tinha um conhecimento da Escritura Sagrada. Inclusive um conhecimento que está no livro de Daniel. Pedi para colocar para a gente aí Daniel 12, versículo 1 e 2, que mostra, irmãos, uma das profecias acerca da ressurreição que estão no Antigo Testamento. Vamos ler juntos, Daniel 12, 1 e 2, vamos lá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Prossegue. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Voltando lá, irmãos, para João 11, versículo 24, Maria está fazendo uma afirmação que está lá em Daniel.
Para quem acha que por Maria ser dona de casa, cozinheira, faxineira, ela não conhecia nada de Bíblia, que era só Maria, meu irmão, calou a sua boca agora. Tu que falou mal de Marta. Eu sou igual Marta. Marta também não sabia nada de Bíblia, eu também não sei. Meu irmão, fala por Marta não, fala por você. Marta conhecia o livro do profeta Daniel, meu irmão. E ela fala para o Senhor Jesus, mesmo ela não entendeu o que Jesus falou, mas ela mostrou que conhecia de Bíblia. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Vamos ler juntos o versículo 25? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Prossegue 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Fala para o seu irmão do lado aí, você acredita, meu irmão? E aí, o que Marta então responde? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia! Essa aí é a Marta, irmãos. Se a Marta sabe das coisas, eu fico pensando, imagina a Maria, que estava aos pés de Jesus. Irmãos, essas mulheres não têm a fé delas abalada por causa da morte do irmão. Elas receberam a grande dádiva do irmão voltar à vida, mas a fé delas não foi abalada por causa da morte, como a gente aqui. Quantos de nós já enterramos nossos entes queridos e não houve ressurreição e a nossa fé segue no Senhor Jesus? A gente crê e a gente está afirmado com o que Marta disse: eles hão de ressurgir no último dia. Lázaro ressuscitou naquele tempo e vai ressuscitar de novo no último dia. Lázaro morreu 2 vezes, meu irmão. Que desgraça, né? Mas vai ressuscitar 2 vezes. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. A gente só fica com a notícia ruim. O cara morreu 2 vezes, mas também vai ressuscitar 2 vezes. Igual a gente fala mal do Pedro porque ele afundou nas águas, mas tu nunca andou sobre as águas, meu irmão. Vai falar mal de outro? Vai falar mal da fé que tu nunca teve, meu irmão, que a gente nunca teve. Vai falar do cara? O cara andou sobre as águas, meu irmão. Caiu depois, né? Afundou. Mas depois que ele afundou também gritou pelo nome de Jesus. Foi só bênção, só vitória. Jesus foi lá e socorreu ele. Deu uma chamada, mas socorreu. Jesus faz assim com a gente, né, irmãos? Dá uma chamada, mas ele socorre a gente. Como que tem gente que não ama Jesus? Como que tem gente que não quer mais de Jesus? Essas irmãs aqui, elas querem Jesus. E eu falei da Marta, agora vamos falar da fé de Maria. Diz aí, irmãos, no versículo 32, porque estou partindo do ponto da afirmação igual que as irmãs fez. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essas irmãs, elas manifestam uma fé imensa no Senhor Jesus. Elas manifestam um respeito imenso ao Senhor Jesus. Elas manifestam uma sede imensa pelo Senhor Jesus. Elas manifestam um amor sem igual pelo Senhor Jesus. Mas elas são diferentes, irmãos. Maria é aquilo que a gente chama de adoradora por excelência. Maria é daquele jeito que ela não quer saber, meu irmão, se você vai achar que ela é exagerada. Ela é exagerada e pronto, meu irmão. Problema teu. Porque ela é exagerada. Porque não há exagero diante de Jesus. De alguém que quer manifestar o seu coração, a sua forma de ser, todo o seu jeito de se lançar ao Senhor Jesus. Porque, irmãos, vamos passear aqui no registro que há na Bíblia dos encontros de Maria com o Senhor Jesus. 2 estão em João e 1 está em Lucas. Vamos ler de novo aqui o versículo 32. Vou falar aqui não, vocês vão dizer para mim o que há em comum em todas as passagens. Versículo 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, fez o quê? Lançou-se aos seus pés,
dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora eu pedi para a gente colocar aí Lucas 10, 38 e 39. Lucas 10, 38, 39. Vamos ler aí outra passagem aí de Maria, que é aquela passagem de Marta e Maria, né, irmãos? A famosa passagem de Marta e Maria. Vamos ler juntos? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Agora outra passagem, João 12, versículo 3. Passagem também conhecida. Todas as passagens que envolvem Maria e Marta são famosas. Vamos ler João 12, 3. João 12, 3. Juntos? Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com um cheiro de perfume. O que tem de comum em todas as passagens que Maria encontra Jesus, irmãos? Ela está aos pés de Jesus. Em todas as passagens, Maria se lança aos pés de Jesus. Maria, por isso que Maria é tida como, quando se chama assim, de adoração extravagante, né, irmão? Hoje quase não se fala, tinha uma época que surgiu esse termo no meio dos evangélicos, né, irmãos? Adoração extravagante. Uma das bases que as pessoas tinham para falar sobre adoração extravagante era Maria. Uma adoradora por excelência. Uma mulher que não tem vergonha do que há ao seu redor. Pode ser criticada pela sua irmã, pode ser criticada por aqueles que falaram de quando ela derramou perfume caro aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus. A adoração, irmãos, por isso que Maria é uma representação poderosa para a gente da adoração, porque a adoração, ela é muito resumida, irmãos, para mim, nas palavras de João Batista, quando as pessoas começam a falar para João que os discípulos dele estão abandonando ele para seguir Jesus. Para mim, uma expressão que define a adoração é o que João Batista fala: o importante é que ele cresça e que eu diminua. E aí Maria, ela coloca essas afirmações de João na prática. Ela está aos pés de Jesus, porque o importante é que ele cresça, Jesus cresça, e que ela diminua. Irmãos, é muito difícil definir o que é oração e adoração e louvor. Mas uma vez, irmãos, eu ouvi para mim uma definição que é a que eu guardei para a minha vida. Por que nós devemos tanto louvar a Deus quanto adorar, mas a adoração é superior ao louvor? Porque o louvor pode ser prestado a outras coisas, e a adoração somente a Deus. Por isso que a gente que cresceu na igreja, quando a gente falava adoro chocolate, a gente ouvia o que do tio da igreja? Adorar só a Deus. Adoro futebol, aí o tio da escola dominical falava adorar só a Deus. Ah, eu adoro isso aqui, aí a gente ouvia de outro velho da igreja, adorar só a Deus. Né, irmão? Quem cresceu ouviu isso do velho? Porque os velhos são bênçãos na nossa vida, né, irmãos? Deus deu eles de cabeça branca para ensinar a gente. Igual uma vez eu, no encontrão de adolescente, fui chamar a atenção de um adolescente, mandei ele entrar no quarto dele, volta para o quarto. Ele, né, naquela época eu tinha pouca diferença de idade, né, eu tinha 20 e pouco, e ele adolescente, falou assim: pastor, engraçado, né? Contaram histórias para mim que o que o senhor fez era pior do que eu estou fazendo agora. Eu falei assim: mas quando eu fiz isso que contaram para você, um velho mandou eu entrar para o quarto. Agora o velho sou eu. Vai para o quarto. Acabou, meu irmão. Use da sua autoridade. Não admita palavra de acusação, nem que seja dos nossos, né, irmãos? Maria, ela se lança aos pés de Jesus. E essas irmãs, as duas irmãs, Marta e Maria, ainda teriam uma experiência ainda mais poderosa com o Senhor Jesus.
Elas demonstram essa fé imensa, esse amor imenso, essa adoração extrema, enorme. E o Senhor ainda daria experiências maiores a elas, irmãos. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: nós recebemos coisas grandiosas do nosso Deus, mas nós podemos ainda conhecer mais dele. Nós podemos ter experiências ainda mais poderosas. Essas irmãs, por exemplo, irmãos, elas viriam o poder de Deus. E, irmãos, Deus também deu do poder dele a gente, para que a gente testemunhe dele nessa terra. Ah, não, poder não, que isso? A gente tem aquela falsa humildade, não, poder não, eu sou um servo humilde, amém. O servo humilde de Deus tem que ser poderoso. Por quê? Porque o servo humilde tem que ser cheio do Espírito Santo, e uma vez que é cheio do Espírito Santo, é poderoso. O que Jesus diz em Atos 1:8, acerca da promessa do Espírito Santo? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Ah, eu não tenho poder não, então você não tem o Espírito Santo, meu irmão. Ah não, mas eu tenho o Espírito, então assuma o poder que Deus te deu. Não é um poder para se vangloriar, não é um poder para se exaltar, não é o poder para pisar nos outros, mas é o poder para poder botar as trevas para correr no nome de Jesus. É o poder para clamar pela ressurreição dos mortos, pela libertação dos cativos, para viver aquela bênção que estava em Jesus e que Ele deu também para a gente. A profecia que se cumpriu em Jesus e que uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nós também podemos vivenciar. O cumprimento da profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos. Irmãos, o Espírito Santo está sobre nós, e não é para nós termos um poder egoísta, um poder de vanglória, mas porque tem cegos que precisam enxergar, cativos que precisam ser libertos, pobres que precisam ouvir o Evangelho, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós precisamos vivenciar algo semelhante a Maria. Não podemos nos envergonhar do nosso Mestre e se lançar aos pés dele. O seu secreto, lance-se aos pés dele. Mas eu tenho um problema no joelho, então deita no chão e bota a boca no pó, que não força o joelho. Então bota sofá, bota almofada, bota colchonete, bota colchão, ajoelha na cama. Você não precisa sofrer. O ajoelhar-se não é para sofrer. Olha como as coisas são boas. Antigamente o pessoal tinha que subir a escadaria da Penha de joelho. Lembra disso? Agora tem escada rolante, meu irmão. O cara ajoelha ali e já a escada leva. Para subir para a escadaria da Penha. É que vocês são evangélicos, meu irmão. Não tiveram essa prática. Mas será que não tem católico fazendo isso? Deve ter gente com problema no joelho que até falou: Senhor, glória que agora tem escada rolante, agora eu vou conseguir cumprir a minha promessa. Mas, irmãos, esse entendimento muitas vezes de subir uma escadaria de joelho, de ajoelhar no caroço de milho, de feijão, vem do entendimento errado que o ajoelhar se representa sofrer. Ajoelhar não é sofrer. Ajoelhar é um estado de submissão, de humildade, de humilhação, de adoração, de reconhecer que nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. O ajoelhar-se é para isso. Eu ajoelhei uma vez para orar na igreja anglicana de Botafogo. Eles têm uma almofada. Você desce assim a almofada. Eu dormi ajoelhado. De tão gostosa que a almofada era. Orando. Porque não é para sofrer, irmãos. É um gesto de humilhação, mas o meu joelho dói. Se você botar uma almofada, dói. Se você ajoelhar na cama, dói. Ah, mesmo assim dói. Então, meu irmão, muitos judeus no Antigo Testamento, eles se estendiam no chão e a boca no pó, porque é um estado de humilhação.
Ah, não precisa fazer hoje em dia. Meu irmão, o que na Bíblia está dizendo que não se faz hoje em dia? Na nossa expressão de adoração ao nosso Deus, de oração a Ele, de rendição, de expressão onde eu digo, Tu és o meu Senhor. Por isso que Maria vivia aos pés de Jesus. Jesus está ensinando na sala da casa delas. Maria está aos pés de Jesus. Depois Jesus está voltando lá e o irmão delas morreu. Ela podia estar com raiva de Jesus, mas ela se lança aos pés de Jesus. Depois o Lázaro já ressuscitou. Estão lá na casa de alguém. Maria vai, quebra um perfume caro, derrama nos pés de Jesus, seca com os próprios cabelos, está aos pés de Jesus. Vai perguntar a Maria, Maria, qual é o melhor lugar para uma pessoa estar? O que ela responderia? Aos pés de Jesus. Prossegue, irmãos. Versículo 33, e aí de João 11. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Irmãos, ali é Jesus no contato com as pessoas e pela amizade que ele também tinha com Lázaro, sendo tomado pela comoção no seu coração. Mas ele não ia ressuscitar o Lázaro logo depois, ele ia. Mas ninguém melhor do que Jesus para saber o peso da morte. Ninguém sofreu tanto quanto a morte como o Senhor Jesus. Jesus, a gente sofre a nossa morte, a morte dos nossos entes queridos. Jesus sofre a morte de todos. E sofre a pior de todas as mortes, que é a morte dele mesmo. Porque é a morte de alguém ferido e desamparado por Deus, para carregar a condenação, a culpa. Morto, porque ele carregaria a condenação e a culpa. Jesus estaria comovido, agitado no seu interior. Jesus é aquele que conhece com profundidade o sofrimento. Ele é o homem de dores. Ninguém melhor do que Jesus para se compadecer, para consolar, para confortar, para encorajar os que sofrem. Por isso que ele é chamado de Paráclito, aquele que está ao nosso lado. Por isso que quando temos que enfrentar a morte, e irmãos, a morte, ela é fatal. A nossa igreja tem uma quantidade considerável de membros, irmãos. São várias as semanas, às vezes assim, passa um tempão, e a gente até pode dizer assim, graças a Deus não morreu ninguém da nossa igreja. Porque a gente já teve tempos na nossa igreja de morrer, né, numa fila, né, irmãos? Meu primeiro ano aqui na igreja presbiteriana de Miguel Couto, 2009, era um irmão morto por mês. Todo mês um irmão da nossa igreja partindo para o Senhor. Depois a gente ficou um longo tempo sem ter morte. E a gente às vezes não tem um longo tempo sem ter morte. A nossa igreja passou a pandemia e não tivemos a morte de nenhum membro por coronavírus durante o período da pandemia. Mas tivemos a morte de pessoas queridas nossas. Pessoas que até frequentavam nossas igrejas, parentes de nossos irmãos, pessoas até bem frequentes aqui, como a mãe da nossa irmã Marcinha, né, que não era membro da nossa igreja, mas era quase membro da nossa igreja. Foi o primeiro caso assim mais próximo da nossa igreja. Mas, irmãos, eu não saí do cemitério durante a pandemia. Por quê? Porque vários parentes de nossos irmãos partiram. Eu ia para o cemitério às vezes 2, 3, 4 vezes na semana, para a morte de gente conhecida. Nenhuma pessoa da nossa igreja morreu no coronavírus, nenhum membro da igreja morreu no coronavírus, mas parentes nossos foram vários. E, irmãos,
a gente sofre a dor. Mas a gente sabe muito bem, a gente não vai ser aqui hipócrita dando uma de bonzinho, que a gente não sofre igual em todos os casos. Quem está sofrendo é aquela pessoa ali. Você sente por ela. Mas você não faz ideia do que ela está sentindo, a não ser que você tenha sentido e já tenha passado por um luto semelhante ao que aquela pessoa está passando. Quantas pessoas partem e a gente sofre muito, mas não é igual à família. Agora Jesus, irmãos, Jesus sabe o que é sofrer. E Ele sente a morte de todos. Porque a morte de todos levou Ele a tomar a decisão de Ele mesmo morrer. Para que a morte não fosse o fim da nossa história. Jesus não apenas chora a morte de Lázaro. Ele depois iria morrer por Lázaro, para que a morte de Lázaro não fosse uma morte eterna. Jesus não apenas chora a nossa morte, quando diz aqui que Jesus se comoveu. E aí prossegue no versículo 34, e perguntou, onde vocês o puseram? Vamos ler juntos o 34 e o 35. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Versículo 35, vamos ler juntos? Jesus chorou. A gente aprende desde pequeno, irmão. Qual é o menor versículo da Bíblia? A gente responde, Jesus chorou. Aí fica a discussão, tem um que diz assim, e disse Jó. Aí fala assim, mas qual é o menor versículo? Jesus chorou e disse Jó. Mas não, o menor versículo é Jesus chorou e disse Jó não diz nada. Só diz que ele vai dizer alguma coisa, mas ele vai falar outra coisa depois. Jesus chorou, está completo, né, irmão? Mas são os menores versículos da Bíblia. E disse Jó e Jesus chorou. O Jesus chorou, o cara que fez a divisão dos versículos, ele acertou ali. Tem umas historinhas, irmão, na divisão dos versículos, porque já viu aqueles versículos que você diz assim, por que esse versículo não está no anterior? Está aqui, nesse outro aqui que vem depois. Por que esse versículo não está nesse capítulo, está nesse outro capítulo? Irmãos, cada momento a gente prega uma coisa, a gente aproveita para poder lembrar outras coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas é bom te lembrar. A divisão de capítulos e versículos não faz parte do texto original da Bíblia. Por isso que você olha assim e diz assim, não tem muito sentido. O pessoal até brinca que... Porque o cara que fez a divisão dos versículos, houve um que fez a divisão dos capítulos, depois teve outro que fez a divisão dos versículos. Isso foi feito muitos anos depois, irmãos, para facilitar a gente achar o texto bíblico. Imagina a gente ter o livro de João aqui hoje e não ter o capítulo 11, só tem o livro de João. E eu falo assim, irmãos, passa aí umas 10 páginas, agora conta umas tantas linhas aqui, é a partir daí que a gente vai ler. Isso aí é para achar o texto. E aí o pessoal, o que acontece? O cara que fez a divisão de versículo, ele fez grande parte das divisões de versículo em viajando. Então o pessoal fala que muitos versículos foi assim, na hora que ele estava escrevendo, a carruagem bateu numa pedra, aí ele botou o versículo naquele lugar e saiu no lugar que ele não... É uma brincadeirinha que rola aí, né, irmãos, no seminário, pelos teólogos por aí, né? E aí caiu o versículo num lugar que não tinha nada a ver. E o E disse Jó, acho que foi um caso desses. Por que o E disse Jó está sozinho? Porque ele botou logo E disse Jó e o que ele disse, dentro de um versículo só. Agora Jesus chorou, o cara acertou, meu irmão. Ele isolou, Jesus chorou. Para que a gente olhe aquilo ali e entenda. Irmãos, isso foi escrito por João. O mesmo João que, se você voltar lá no capítulo 1 de João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo da vida, a palavra de Deus. E diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas, e o Criador de todas as coisas está chorando feito um bebê por causa da morte do seu amigo. Já parou para pensar na grandeza disso? Aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra está chorando a morte de alguém. E ele ia fazer o homem voltar à vida. Mas ele chora. Porque ele sabe o que é a dor. Ele
Ele sabe que é o pecado que leva a gente para essa condição mortal. E Ele vai carregar esse peso. Ele vai carregar a culpa. Ele não apenas chora a morte de Lázaro. Ele morre por Lázaro para que a morte de Lázaro, que aconteceria depois de novo, não fosse o fim da história de Lázaro. Ele chora a nossa morte, mas Ele morre em nosso lugar para que a morte nossa não seja o fim da nossa história. Pelo contrário, seja o início de planos maiores, coisas superiores que o Senhor tem para as nossas vidas, e Ele vai nos ressuscitar. Mas se Ele voltar, a gente não estiver morto, Ele vai nos transformar para o encontro com Ele. O Filho de Deus, a palavra encarnada, chorando no túmulo do amigo. Versículo 36, então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Irmãos, os feitos de Jesus são assim no mundo. Uns exaltam o que Jesus fez. É o que alguns, quando olham para Jesus chorando, dizem: veja como ele o amava. Outros vão ser o que, irmãos? Irônicos. Ele não restaurou o cego? Por que ele não evitou a morte de Lázaro? Porque zombar, irmão. Aí o cristão fica chateadinho porque zombam da gente. Irmãos, zombavam de Jesus e sempre zombaram dele. Zombaram dele na cruz. Cuspiram nele. A coroa de espinho foi para zombar nele. Não foi apenas para fazê-lo sofrer, foi para zombar dele. O Pilatos usou Jesus para rir da cara dos judeus e escrever: Jesus Nazareno, rei dos judeus, em cima da cruz de Jesus. Aí os judeus falaram assim: não diga Jesus Nazareno, rei dos judeus, diga ele se diz rei dos judeus. O Pilatos fala assim: o que eu escrevi está escrito, esse é o rei de vocês. Não é assim que o Pilatos fala? Querem que eu crucifique o rei de vocês? Porque Jesus se tornou objeto, irmãos, de escárnio, de zombaria. Então até na hora da dor de Jesus, alguns observaram, olharam: olha, ele ama o Lázaro. E mesmo na hora da dor, alguns se aproveitaram para quê? Zombar de Jesus. Duvidar dele. Ironizar Jesus. E aí, irmão, Jesus, ele não está nem aí para a ironia que fazem com ele. Jesus vai seguir fazendo o que ele faz. Quem ironizou Jesus, que se arrependa, que mude de vida. Porque ele segue amando também quem ironizou e quem riu da cara dele. Ele ama os seus inimigos. Ele ama quem zomba dele. Mas ele tem um mundo para ser transformado. Não dá para ele ficar gastando o tempo dele se defendendo da zombaria e dizer para as pessoas: ah, você está rindo da minha cara porque eu ressuscitei, porque eu fiz o cego enxergar e eu podia ter feito Lázaro não morrer? Ah, seu mané, vê daqui a pouquinho o que eu vou fazer. Jesus podia falar isso, irmãos? Ô mané, tu se acha malandro, né, meu irmão? O Jesus carioca. Tu se acha, né, meu irmão, malandro. Tu é otário. Tu vai ver no final dessa história que malandro é malandro e mané é mané. Eu vou trazer o cara de volta à vida, meu irmão. Não vou só curar, não. Curar é pouco para mim. Eu vou fazer ele voltar à vida depois de um dia morto, meu irmão. Irmão, Jesus não fica contando vantagem, não. Enquanto os caras estão ironizando, zombando Jesus, irmãos. Enquanto o mundo fica dizendo assim: cadê esse Deus amoroso aí que vocês dizem?
Está fazendo o que diante de tanta morte, de tanto mal que há no mundo? A resposta é bem clara. Ele está na cruz do Calvário por nós. Aonde Jesus estava quando o mal abateu a nossa família, a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso país? A resposta da Bíblia é: ele estava na cruz, sofrendo por todos, para dar um basta em todo esse mal. Enquanto as pessoas zombavam Jesus, aquele que fez o cego enxergar, por que ele não fez o seu amigo ser curado? Jesus não está aqui para demonstrar poder, irmãos. Jesus não está aqui para ficar dando respostinha. Versículo 38 diz o quê? Jesus agitando-se novamente em si mesmo. A única coisa que Jesus carregou foi o quê, irmãos? A dor. Jesus segue carregando a dor. Aonde estava Jesus? Diante da nossa dor, carregando a nossa dor, para que essa nossa dor tivesse um fim, para que essa nossa dor não fosse o fim da nossa história, para que esse mal que a gente teve que carregar não marcasse a nossa vida para sempre. Pelo contrário, é apenas um pedaço da nossa história, porque Ele tem coisas superiores preparadas para nós. Ele restaura pela cura, Ele restaura pela dignidade, Ele restaura da forma como Ele quiser. Irmãos, por exemplo, a história de Davi. Davi é um homem cheio de pecados, mas Davi é um tipo de Cristo na história. Ele é um ancestral do Senhor Jesus, e Jesus é chamado pelo nome dele, Jesus, filho de Davi. Davi não tinha o poder, por exemplo, de ressuscitar mortos, curar os doentes. Lê a história de Davi, irmãos. Davi não fez nenhum milagre. Não, mas Davi matou o gigante. Ali foi uma coisa fora do comum, né, irmãos? Mas, por exemplo, Davi não matou Golias com a pedrada. Davi derrubou Golias com a pedrada. Davi não matou Golias com a pedra. Davi matou Golias com a própria espada do Golias. Foi o que Davi falou para ele, quando o Golias viu Davi com a pedra assim, rodando assim na mão, né? O Golias zombou do Davi. Esse moleque aí, Davi novinho, adolescente, ruivo. Quantos ruivos existem, irmão? Pouquinho, né? Davi ruivo, bonitinho, adolescentezinho bonitinho, playboyzinho. O Golias olhou assim: tô zoando com a minha cara, mandaram playboyzinho. O moleque nem trocou as fraldas ainda. Vocês estão achando que eu sou cachorro para vir me afrontar com pau e pedra? Golias compôs aquela música, é pau, é pedra, né? O que acontece, irmãos? Isso aí, irmãos, eu não inventei essa não. Isso aí está no comentário do Luiz Saião. O Luiz Saião é um dos maiores conhecedores do hebraico. E no comentário dele, ele usa muito as músicas populares para meio que brincar dentro dos comentários bíblicos. Então, o título dele, quando ele vai contar a história de Davi e Golias, o título de um comentário que é Rota 66, uma coisa assim, tá lá, é pau, é pedra. Né? Ele usa música popular. Vai achar que eu não sou tão criativo assim não, irmãos. Quem não tem criatividade copia os outros. Então o que acontece, irmãos? O Golias fala: tá achando que eu sou cachorro para me chotar com pau e pedra? O Davi, meu irmão, quem tu pensa que tu é, Golias? Aí estou imitando o comediante também, né, irmão? Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? O Deus de Israel vai me dar a vitória sobre você. Eu vou te matar, cortar sua cabeça e dar para os bichos. Davizinho, meu irmão. Davi pega uma pedra, acerta a testa do gigante, vai até o gigante, pega da espada dele. Porque Davi é um tipo de Cristo e Golias é um tipo de Satanás. Deus derrota Satanás com as próprias armas dele. Envergonha Satanás com as próprias armas dele. Davi pega a espada do Golias e corta a cabeça do Golias. O
que acontece, irmãos? Ali é um momento assim, que ele diz assim, é impossível um garotinho ganhar de um guerreiro valente. Mas a vida de Davi, ele não podia fazer o cego enxergar. O que eu estou querendo dizer com essa história toda, irmãos? Davi, ele tinha um pacto de honra com seu amigo, filho do rei Saul, Jônatan. E Jônatan morre na batalha junto com seu pai Saul. Quando Davi estabelece seu reino, ele pergunta, existe algum descendente de Jônatan para eu honrar? E aí eles manifestam a ele, olha, tem um coxo. Jônatan tem um filho deficiente, que quando vieram atacar a família de Saul, a empregada fugiu com ele e deixou ele cair. Houve um acidente. E ele ficou coxo, deficiente físico das pernas. E vivia num lugar que era o submundo das pessoas, chamado Lodebar. Davi mandou chamar Mefibosete de Lodebar e disse, ele agora vai comer na mesa do rei. Irmãos, Jesus pega qualquer desgraça e miséria que nós possamos carregar dessa vida, e ele diz, você é meu e você vai comer na minha mesa, na mesa do rei. Davi não curou Mefibosete porque ele não tinha o poder de curar Mefibosete. Mas ele fez de Mefibosete um dos seus filhos. Para ter a honra de filho, a dignidade de filho. Mefibosete fala o quê? Eu sou só um cachorro. Mefibosete se achava um cachorro. Davi não, Davi fez de Mefibosete um filho. E deu a ele a dignidade de comer na sua mesa. Mesmo permanecendo com seus pés mancos. O Senhor Jesus, Ele não quer apenas nos curar, irmãos. Jesus quer nos dar uma dignidade. Então Ele não tem tempo para perder respondendo à afrontinha dos outros. Ele não tem tempo para gastar com gente que está debochando e ironizando dele. Ele está carregando um peso imenso. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo. Ele tem uma obra para fazer. Ele não tem tempo para perder, irmãos, com as zombarias desse mundo, como os cristãos ficam por aí, gastando tempo querendo responder tudo. As zombarias que tem contra a gente, irmãos, vão zombar da gente, vão zombar sempre. Sempre, irmãos. Um dos achados mais antigos de adoração que existe é de por volta do século I ao século III, irmãos. É um desenho feito com grafite. Que o desenho é o seguinte: um jovem com a mão levantada em adoração. E está escrito assim: Alexamenos adora o seu Deus. Escrito em grego, Alexamenos adora o seu Deus. O que mostra que possivelmente era um jovem chamado Alexamenos. Mas sabe qual era o restante do desenho, irmãos? O jovem com a mão levantada, Alexamenos adora o seu Deus. O resto do desenho sabe o que era? Ele estava com a mão estendida em direção a um homem na cruz, mas a cabeça era de jumento. Um Deus que vai para uma cruz é um jegue, é o que queriam dizer. E mais burro ainda é quem adora ele. Isso é do século I ao século III, irmão. Jesus está ali, estão fazendo ironiazinha com Jesus. Jesus não tem tempo, meu irmão, para ficar lidando e gastando com ironiazinha. Ironize ele, irmão. Ele tem um mundo para salvar. Ah, o mundo está ironizando Jesus, o mundo está zombando Jesus. Jesus sabe o que vai dizer? Deixa, meu filho. Nós temos um mundo para ser redimido. Nós temos pessoas para serem libertas. Nós temos cegos para enxergarem. Nós temos cativos para serem libertos. Nós temos gente endemoniada para que o demônio saia e entre o Espírito Santo. Tem uma obra imensa para acontecer. Tem morto para ressuscitar. Então Jesus ordenou, versículo 39, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Irmãos, muita gente entende aqui uma falta de fé em Marta. Eu particularmente não creio em falta de fé de Marta.
Eu creio que Marta em nenhum momento entendeu que Jesus estava dizendo que iria ressuscitar o Lázaro. É só a gente voltar na conversa lá atrás. Quando Jesus disse para Marta, o seu irmão há de ressurgir, o que Marta respondeu? Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta em nenhum momento entendeu que Jesus estava dizendo que iria ressuscitar Lázaro ali agora. Então, irmãos, é possível que para ela o pedido de Jesus poderia ser simplesmente porque Jesus queria ver o Lázaro morto. E aí ela fala, mas Senhor, ele já está fedendo. Já tem 4 dias que ele morreu. Agora, a possibilidade de Marta ter uma certa dúvida quanto à ressurreição pode se basear em que fato? Outra possibilidade, quanto a Marta não crer que Jesus ali ia realizar uma ressurreição. Por quê? Porque pode ser que as outras ressurreições tenham acontecido antes da de Lázaro. Porque registra-se no Evangelho 3 ressurreições que o Senhor Jesus realizou. Vamos lá ver quais elas são? A ressurreição de Lázaro, que a gente está lendo aqui. A ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12 anos de idade. E a ressurreição do filho da viúva, um jovem. Sendo que a ressurreição da filha de Jairo, aquela menininha de 12 anos, e a ressurreição do filho da viúva foi imediatamente após a morte. Os dois, inclusive, estavam no local que morreram, na cama. A ressurreição da menina, irmãos, é outra coisa poderosa. Aliás, todas as ressurreições são poderosas, irmãos. Jesus ensina coisa maravilhosa para a gente em todas elas. Porque, vamos lá, aqui Jesus chorou. Isso eu falo todo inteiro, irmãos. Aqui Jesus chorou na ressurreição de Lázaro. Na ressurreição do filho da viúva, Jesus chega no lugar e fala assim para as pessoas, não chorem. Por quê? Porque em um momento ele chora, porque ele chora, ele sabe o que é sofrer, e ele chora com a gente, porque ele é o consolador da nossa vida. Ele chora a nossa dor, chora do nosso lado, ele está do nosso lado, ele está com a gente, toda hora. Mas quando ele diz para as pessoas, quando o filho da viúva morreu, não chorem, ele está dizendo, olha, eu vou trazer de volta a vida, não é o fim da história. É o que está lá em Apocalipse, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, eles colocam uma frase lá, né, que Jesus diz o seguinte, Talitá cumi. Muita gente acha que é uma frase mágica, né, irmãos? Tirada talvez aí de um livro de Harry Potter ou do Senhor dos Anéis. Talitá cumi. Ou Talitá cumi! Bum! A menina voltou à vida. Meu irmão, minha irmã, Talitá cumi não foi uma palavra dita pelo mago Gandalf do Senhor dos Anéis, nem pelo Dumbledore do Harry Potter. Talitá cumi era a palavra que uma mãe acordava a filhinha. Aquele dia que a mãe acordou tranquilona. Sabe aquele dia, mãezinha? Você não está nervosa com a sua filhinha. Você acordou bem, seu marido não te irritou. Pelo contrário, ele te deu alegria. Você está tranquilona, plena, você acorda plena, você dormiu bem. Você está plena. E aí você vai lá na sua filhinha e diz, filhinha, acorda. Já teve dia assim, mãezinha? Hein, mãezinha? Já acordou sua filhinha assim, ou seu filhinho? Foi isso que Jesus disse, como uma mãe. A menina está morta, irmãos. A menina está morta. 12 aninhos, morta. Jesus vai lá e fala igual uma mamãe. Fala com a filha, menininha, acorda, levanta. E a menina levantou, porque é Jesus, né, irmão? Mesmo morto. Aqui, irmãos, Jesus não tem tempo para ficar gastando com as ironias, com os problemas das pessoas. Jesus tem um morto para voltar à vida. Marta, possivelmente, ela não entendeu porque ela não entendeu por causa da questão
de que ela pensou na ressurreição final. E outra coisa, quando ela fala cheira mal, pode ser que ela tivesse na mente que as outras ressurreições que ocorreram foram imediatamente após a morte. O irmão dela já está morto há 4 dias. E irmãos, lembra a semana passada? A Beth já falou para mim ali que eu tenho que acabar, mas eu sou teimoso. Lembra a semana passada? Quando eu falei assim, irmãos, naquela passagem de Moisés, que Moisés fala assim, é que a Beth, irmão, a Beth é a minha guardiã do tempo. Então é ela que me avisa a hora, que eu peço ela para me avisar. Só que é igual quando a gente prega num lugar, o pessoal levanta a placa 5 minutos, eu entendo 50. Não sei porque eu vejo um 0 atrás. A pessoa levantou 5 minutos, eu vejo um 0 atrás, entendo 50 e continuo livre, leve e solto. Aí eu peço a Beth me avisar. Mas o que acontece? Ela já me avisou. E eu já vi aqui que vai dar 8 horas. Irmãos, lembra quando eu falei para vocês semana passada, para vocês ficarem grudados no versículo que Moisés diz para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos tire desse lugar. Onde deita nesse versículo, medita nesse versículo, cai dentro desse lugar e pense nessa sede da presença de Deus. Agora eu digo a mesma coisa, irmão, do versículo 40 aí, onde Jesus diz para Marta, Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então, meu irmão, martela nesse versículo a semana toda, Jesus dizendo para você: creia e verás a glória de Deus, creia e verás a glória de Deus. Fala, o seu irmão, diz para ele aí: creia e verás a glória de Deus, creia, irmã, e verás a glória de Deus, creia, creia, creia e verá a glória de Deus, meu irmão, porque a glória de Deus se manifesta. Creia, irmão. E aí tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Irmãos, lembra quando as irmãs disseram? E ele fala assim: lembra que as irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Versículo 42, Jesus prossegue dizendo: eu sei que sempre me ouves. Diz juntos 42: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus não só chorou por Lázaro, Jesus orou por Lázaro. As irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus chega diante da sepultura de Lázaro, ele manda tirar a pedra. E o que ele faz? Graças te dou, Pai, porque o Senhor me ouviu. O que Marta disse para Jesus, irmãos? Se o Senhor tivesse chegado aqui a tempo, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que o que o Senhor falar vai acontecer. E aí Jesus fala: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Sabe o que Jesus está dizendo com isso, irmãos? Antes de chegar naquela aldeia, Jesus já tinha orado para Lázaro ressuscitar. Porque Jesus só chega declarando assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouve. E só mandou Lázaro sair. Ele nem disse a palavra: Lázaro, volta à vida. Ele só mandou: Lázaro, sai para fora. Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Sabe o que isso revela, irmãos? Isso também não aprendi sozinho, não, aprendi com outros que falaram para mim. Jesus, antes de chegar naquela aldeia, as pessoas achando que Jesus estava atrasado, por que Jesus não foi logo mais rápido para poder curar? Jesus já tinha orado ao Pai: Pai, ressuscita Lázaro.
E quando chega diante de Lázaro, Jesus só agradece. Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu, graças te dou. E sabe o que acontece, irmão? Meu irmão e minha irmã, Jesus também orou por você, para que você recebesse o Espírito Santo, para que você tivesse fé. Na oração sacerdotal, registrada também por João, Jesus falou: eu não oro apenas por esses aqui, mas oro também por todos aqueles que ainda virão a crer em mim. E Jesus não apenas orou no passado, Jesus é o nosso intercessor, Ele está diante do Pai, e Ele intercede por nós dia e noite. E ninguém pode te acusar. Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós, porque Jesus intercede por nós. E nessa hora, se levante desse lugar, agradeça a Deus. É aquela famosa frase, né, irmãos? É para glorificar de pé. Creia e verás a glória de Deus. Saia daqui com isso martelando no seu coração. O nosso Deus ressuscita os mortos, faz os cegos enxergarem. Ele é o Senhor da vida. Ele restaura o caído, Ele dá água ao sedento, Ele ressuscita os mortos e Ele perdoa pecadores. Ele dá uma nova vida aos pecadores e faz de cada pecador, que somos nós, filhos do nosso grande Pai. E nós temos uma família, nós somos dele, o sangue do Cordeiro está na nossa vida, somos marcados por Jesus. O diabo não te toca, porque sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. Creia, igreja, e veja a glória de Deus.